Olá, rica noite para você, sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva Com Você e praticante certificada de acupuntura sem agulhas, a EFT, há mais de 7 anos, que eu uso para mim, para os meus clientes, tá? E eu trago hoje mais um aspecto de coisas que eu já fiz com meus clientes, né? O uso dos arquétipos para mudança dos padrões de resultado em todos os níveis, né? E hoje também, mais uma vez, é um arquétipo bem polêmico e eu vou falar sobre ele. As pessoas têm repulsa a ele e no final nós vamos fazer, claro, EFT, para que a gente possa liberar essa aversão que a gente tem e a partir daí pegar os benefícios, ok? Pegar o lado positivo, o lado que a gente não está aplicando. Primeiro a gente reduz o conflito entre nós e depois é possível ir avante, ter outros resultados, entrar num outro nível de relacionamento com a gente mesmo e com as coisas mais próximas, que pode ser pessoas, pode ser objetos, pode ser dinheiro, pode ser todos os níveis de relacionamento, uma melhor saúde, tá? Uma maior autoestima. Tudo isso relacionado com esse arquétipo que nós vamos ter o contato hoje, né? Principalmente a questão dos melhores resultados em todas as áreas. Tá? E antes de nós entrarmos diretamente no assunto, quero dar uma rica noite ao pessoal que está chegando. Mena, rica noite. Axis, rica noite para você. Rosimara, rica noite. Rosângela, Josiane, Platão, Fabiano, Rogério, Renato, João, Jaqueline, Jéssica, sejam todos bem-vindos. Agradeço a todos que já estão compartilhando essa live com suas redes sociais, ok? E também aos que vão assistir no replay, youtube.com/Nara Muller com 2 L's. Grata pelos lindos coraçõezinhos, Samantha. Tá? E eu quero agradecer desde já a presença de todos, aos que estão acompanhando hoje pela primeira vez. Mais uma vez sejam bem-vindos. Aos que já vêm aí usufruindo de todo esse material, que tem os replays lá no canal do YouTube. Podem deixar suas perguntas, podem deixar suas sugestões, podem curtir, compartilhar, né? E o benefício vai chegar para mais pessoas. Então aí, quem também está chegando, tá? Deixa eu ver aqui, quem foi a última pessoa que eu dei oi? Renato, rica noite para você. João, Jaqueline, Jéssica, Lucas, Samantha, Liane, Hélida e Joyce, sejam bem-vindas. E a questão do arquétipo do ladrão, que também é o mesmo arquétipo do corrupto, tá? Todo mundo quer distância. Quem é que quer uma pessoa que pega sem ter permissão e pega o que é do outro, arquiteta para ter o que é o do outro e não tá nem aí porque o outro pensa ou sente com essa perda? E aí isso envolve não só o ladrão, aquele da rua, do assalto, mas envolve tudo que é tipo de similaridade, né? Por isso que eu falei do corrupto, é o mesmo, tá no mesmo nível, né? Tá na mesma, no mesmo arquétipo, só recebe um outro nome, porque os arquétipos eles têm as variações da representação dele, né? Então uma pessoa diz assim, eu não tenho nada contra os ladrões de rua, né? Nunca fizeram nada pra mim, né? Mas e aquele que tá metendo a mão no seu dinheiro? Agora eu peguei pesado. Aquele que tá metendo a mão no seu dinheiro lá no Palácio Central, ok? É o assunto que mais se fala nesses últimos anos, meu Deus do céu. E as pessoas falam sobre isso, acabam só incentivando o seu lado vítima, atraindo do universo mais vitimação,
mas o que elas não estão percebendo é que tem uma mensagem individual para cada um que está passando por esse processo e principalmente que está se sentindo muito mal com esse processo que não se resolve. Alguns dizem, agora é que está aparecendo o problema, né? Agora que está sendo revelado, mas na verdade solução para essas revelações não estão acontecendo. Só revelar não é resolver, não é reverter os quadros. Então o que precisaria? Uma comoção nacional para o levantamento do perfil. Qual é a mensagem por trás do perfil do ladrão, do corrupto, do bandido, né? Aquele que luta contra o mocinho, que força o mocinho a ter situações desconfortáveis, né? E o mocinho também é um arquétipo. É aquele que aparece lá na novela, que aparece no filme, que tá muito bem vivendo a sua vida e de repente vem alguém para atrapalhar. Vem alguém para adaptar, vem alguém para tirar o que é seu. Vem alguém para tirar o sossego. Então, quando as pessoas, e o nosso país está passando por isso, então é um despertar coletivo que precisaria, mas a boa notícia é que se 10% despertar, os outros 90%, bum, começam a captar automaticamente a mensagem. Então, os que estão mais conscientes fazem esse despertamento, pegam a sua mensagem e eles dão de bônus isso no inconsciente coletivo para os outros 90%. O Rupert Sheldrake, um biólogo, né, que estudou essa questão de o macaco ia lá e lavava a batata do mesmo jeito, todos faziam a mesma coisa naquele mar salgado. E aí eles esse macaco em específico decidiu fazer de uma outra maneira. Ensinou para a mãe dele como fazer para outra maneira. Outros macacos viram como fazer de outra maneira e começaram a fazer também. E aí quando chegou no 100º macaco, na ilha vizinha, que era a alguns quilômetros de distância e essa ilha não tinha conexão, os macacos daquela ilha também começaram a fazer igual. Então, essa questão do inconsciente coletivo, tem um monte de outros nomes, registros akáshicos, ok? Tudo isso é ligado. O campo morfogênico foi assim que foi chamado por Rupert Sheldrake, por esse biólogo. Ele ainda é vivo, ok? Como isso foi pensado, não é só dentro dos campos psicológicos que se pensa nessa coisa de aglutinar energia, essa energia chegar num ponto crítico que contamina as outras pessoas, tanto positivamente como negativamente, as que não estão conscientes. Então, assim, se existir, essa teoria do 100º macaco fala que se existir um grupo consciente de algo, ou que aprende algo num teor por volta de 10%, o resto do grupo da mesma espécie começa a ter um outro padrão. Então, isso significa... começa a acessar esse novo padrão, começa a ter condições de fazer daquela maneira, ok? E isso é que é bacana, quando a gente desenvolve a consciência nossa, quando a gente pega as mensagens escondidas, aqui eu estou falando dos arquétipos, mas em qualquer outra situação, nós estamos contribuindo positivamente para o nosso crescimento, é óbvio, para o nosso nível de paz interior, a nossa comunhão do consciente com o inconsciente, mas também a gente está contribuindo com o nível coletivo, com um grupo maior. Então nós temos um planeta, não vou falar no planeta, no Brasil, 200 milhões de habitantes. Então se
20 milhões tomassem consciência da mensagem escondida. 20 milhões é a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, eu acho. A cidade de São Paulo, um pouco mais que a cidade de São Paulo. Se 20 milhões tomassem consciência da mensagem escondida pelo corrupto, que a gente não está aplicando, porque o arquétipo ele vem para integralizar o que a gente é. Se a gente está subjugado por um arquétipo, significa que a gente não pegou a mensagem ainda, ou o conjunto de mensagens ainda. Então, 20 milhões seria suficiente que tomasse a consciência da zona do conflito. De ficar brigando mentalmente ou verbalmente com os corruptos lá do plano central, pegasse a mensagem escondida no exercício do corrupto. Olha o que eu tô falando, é bem difícil das pessoas entenderem, porque a gente sabe que ser corrupto não é correto, a gente sabe que é o mau uso de atribuições, é abuso de poder, tudo isso a gente sabe. Mas o que a gente não percebe é que se existe ainda a corrupção, se a corrupção persiste, é porque a gente ainda não pegou essa mensagem. Não existe 20 milhões no país que pegaram qual é a mensagem do corrupto. Quando eu fiz a primeira vez esse exercício comigo, de trabalhar esse arquétipo sombrio do corrupto, e eu tive vários corruptos na minha família, histórias que vieram lá dos meus avós e bisavós, e depois dentro da própria família consanguínea em primeiro grau. Se eu não tivesse feito esse trabalho, hoje eu não teria paz na minha cabeça. E quando eu faço esse trabalho com os meus clientes, eu vejo como eles percebem que eles precisam interagir melhor com as suas próprias ferramentas. Primeiro ponto, eles saem do papel de vítima e eles começam a ter uma vida com maior interação, mais saudável, uma sensação de maior liberdade, porque quando tu tá no papel da vítima, tu tá subjugado, a sensação de estar amassado no seu potencial, na sua capacidade de realização. Então, quando a gente faz EFT pro corrupto, é bom mesmo lavar a roupa suja. Hoje a gente vai fazer EFT para abrir um pouco isso, mas é uma coisa assim tão arraigada que o corrupto é inadequado, se a pessoa não fizer bastante, mas muito mesmo, falando bem mal a respeito dos corruptos, ela não vai perceber o que o corrupto faz, que é o exercício que ela precisa fazer, e ela tá negando porque ela não quer ser corrupta. Porque ela não quer ser ladra, ela não quer tirar a oportunidade de outras pessoas, ela não quer tirar o que é do outro. E claro, ninguém quer. Só que a gente repudia o arquétipo por isso. E aí a gente não encerra o conflito interior, normalmente intensifica. Uma das maneiras de intensificar o conflito interior é ficar olhando toda hora esses noticiários do jornal, TV, internet, que reportam atitudes abusivas, consideradas abusivas pelos corruptos do Planalto Central, ok? E aí o que acontece? Só desligar a TV não é suficiente, só mudar o canal não é suficiente. Porque eles continuam lá. É como se fosse assim, eu tô caminhando, eu tenho o meu guarda-chuva, mas a chuva continua caindo. Não é porque eu não assisto a programação televisiva do jornal, do telejornal, do jornal da empresa X, do jornal da empresa Y, qual fala mais a verdade, que é outra coisa conflitiva, né? Que o que a gente vê é só um ponto de vista, uma meia dúzia de pessoas escolheu escrever sobre aquilo ali e a gente
acredita piamente, a gente acredita de coração, quer dizer, a gente assume aquilo como parte da nossa verdade. E aí a gente não pega a mensagem. Imagina, 20 milhões. Se fosse todo o Brasil, era só São Paulo. Se todos os habitantes de São Paulo, de uma vez só, ou ao longo de um tempo, pegasse a sua mensagem, os outros 180 milhões também pegariam. O Deepak Chopra considera que o ponto crítico, ponto de contaminação positiva da criação de uma nova mentalidade é 1/7 da população. Ok? Então, teria que ser ainda mais, né? Os 10% teria que ser um percentual maior. Mas pensando nos 10%, ok? Que foi, no caso do Rupert Sheldrake, foi o percentual, né, que ele chegou, que o nível de mudança de consciência, mudança de atitude, captura de resultados automáticos. E aí é que é o bacana da coisa, uma contaminação positiva, uma criação de nova mentalidade, porque gente para se reclamar tem bastante, gente vítima tem mais ainda, ok? Que se sente vítima do processo tem muito mais ainda. Então não é fugir de se sentir vítima, é perceber que existe uma mensagem, é mais profundo. Só sair da sensação, só ter paz, é uma sensação muito egoística, ok? Se você decidir, além de ter a sua paz, pegar a mensagem do arquétipo, daquilo que a gente mais repudia na atitude do outro, e o que eu estou deixando de me exercitar porque eu repudio aquela atitude, isso não significa que eu vou ter aquela atitude, mas sim pegar o benefício. E aí a coisa muda de figura. Pega o benefício, o percentual da população que cria nova mentalidade, é isso que acontece quando a gente pega o benefício. Ok? Quando a gente se permite se exercitar naquele aspecto, no lado positivo daquele ser que a gente repudia. Parece complexo, mas é assim mesmo. Agora piorei tudo, né? Parece que é complexo, mas é complexo, ok? Principalmente quando a gente está nas resistências. Então, assim, tudo tem uma mensagem. Tudo tem uma ferramenta chacoalhando ali, no mínimo uma, e a gente não tá pegando pelos julgamentos que a gente tem internos. Porque a gente não quer usar mal a ferramenta. Na verdade, a gente não quer ter a atitude da pessoa. A ferramenta a gente nem sabe qual é. E aí, quando você pega a característica, você tem condições de superar os conflitos mais bombásticos e momentâneos que você tem. Então, a questão toda é: ninguém quer ser ladrão, ninguém quer ser corrupto, é vergonhoso ficar com as coisas dos outros, é inadequado, é inapropriado, e eu não tô tirando mérito disso, e nem tô desdizendo isso. Eu também acredito. Eu também tenho esse princípio. Só que quando sente aquela sensação de repulsa, tem nojo, asco, pode contar que tem uma ferramenta importantíssima ali no comportamento, que porque o rótulo é inadequado, a gente não quer nem olhar. Tem um exercício e a gente não tá fazendo.
e não tá nem se renovando, nem contribuindo positivamente para o mundo ao redor, mesmo que seja aquele mundo bem mundinho mesmo. Que eu falo que é um mundo mundinho. É dentro da nosso próprio ser, depois da nossa casa, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Ok? Então a gente não está contribuindo com nada. A gente está tendo uma existência assim, praticamente zerada. Quando a gente não pega as características que são para nós pegarmos. É como se alguém estivesse balançando o bilhete da loteria e você não quer. E esse bilhete da loteria não vai beneficiar só você, porque se você tiver o dinheiro, agora eu tô falando de dinheiro, mas poderia ser da saúde, poderia ser nos relacionamentos, poderia ser na sua autoestima, poderia ser na sua saúde, ok? A pessoa tá balançando ali o arquétipo, tá balançando o bilhetinho da loteria para você e tá dizendo: é para você, é seu, pega. E você dizendo: não, esse bilhete vem de uma fonte suja, esse bilhete é ilícito. Será que é ilícito a gente usar os benefícios de um comportamento? Eu vou usar um exemplo meu, ok? Como muitas vezes faço nas lives, eu conto parte da minha história, né? De coisas que eu fiz com o FT, que eu transformei com o FT. Eu já tive parentes na minha família e de consanguinidade direta que ficaram com dinheiro meu e alegaram que não tinham ficado com o meu dinheiro. Disseram que era um engano meu. Porque a empresa de poupança que o dinheiro tinha sido depositado em conjunto, ela entrou em falência, ela não existe mais. E os documentos também foram perdidos, porque isso fazem muitos anos. E aí, na minha cabeça, a atitude daquela pessoa, ela era uma ladra dentro da família. Uma pessoa maligna para mim. Uma pessoa que não dava para confiar, que não estava nem aí por esforço dos outros para juntar o dinheiro, que se adonava do dinheiro dos outros inescrupulosamente. Depois eu fazer muito FT para isso, que eu achava assim uma traição no mínimo, ok? Além da pessoa ter esses comportamentos horrorosos, ok? E ainda achar que estava tudo certo, que não tinha feito nada de errado, um tremendo conflito com o dinheiro e principalmente o que mais me doía era a dissimulação. Como pôde dizer que não existia se foi junto comigo fazer o documento, fazer o primeiro depósito? E quando precisou foi lá e tirou o dinheiro porque tinha aquela poupança em conjunto. Era uma poupança conjunta porque na época eu era menor de idade. Então assim, essa pessoa nunca me pagou dinheiro. Eu consegui ficar em paz porque eu fiz muito EFT para ficar legal com aquilo ali. Mas ainda existia para trabalhar a mensagem. A mensagem que veio para mim, até anotei aqui no papel, ok? Para variar, tem meus apontamentos, lá. Então, ela foi uma pessoa que teve o foco, ela não saiu da palavra dela, da posição dela, que protegia a atitude dela, nunca. Quantas vezes eu cedi porque eu queria agradar outros? E ela se exercitando no foco, né? Ficar do lado dela nas propostas, ok? Não tava nem aí para quanto eu reclamei aquilo ali. Isso que tinha consanguinidade. E aí é que vem a questão, né?
Tu não consegue nem sentir seguro com os teus consanguíneos, com quem tu vai te sentir seguro. Então, dali veio a sensação que o mundo não era seguro, tá? Difícil se relacionar. Estão entendendo? Então, assim, a ponta do iceberg, a ponta do iceberg era as finanças, era ligada a um conflito com dinheiro, mas o buraco era mais embaixo. A primeira questão era que aquilo me doía muito. E o primeiro passo foi eu chegar no ponto de paz com aquela história. Muita EFT eu fiz, ok? Pra riscar aquilo do meu caderno. Minha listinha de EFT, né? Que eu tenho um caderninho lá com os itens de EFT. Mas a paz não foi suficiente. Porque depois outras pessoas me pediram dinheiro e não me pagaram. Então significa que a mensagem não foi captada. E aí o que eu fiz? Botei a primeira pessoa corrupta da minha vida na minha frente, fiz EFT, descasquei ela bem descascada, como se fosse a técnica do palquinho, e depois é que eu consegui pegar essas mensagens. Ah, tem uma mensagem que eu peguei hoje ainda, que eu sempre faço a preparação das lives para poder falar mais objetivamente para vocês, né? O nosso tempo da live tá quase terminando, tô olhando aqui pro relógio. Mas a questão toda que veio ainda, conhece seu local, seu nicho, seu público. O corrupto, o ladrão, ele sabe exatamente onde ele tá pisando. Conhece leis, e aí pode brincar, jogar com elas. Mas aqui a intenção de falar sobre conhece seu local, o nicho, as pessoas, o comportamento delas, o público. Então é uma pessoa que estuda. Tá? Será que eu estou estudando o suficiente para o meu objetivo de transformação? Para o ponto que eu quero chegar? Tá? Então ainda veio mais isso. O primeiro item que veio para mim quando eu fiz a primeira vez EFT é uma pessoa que sabe planejar, sabe ter uma estratégia. Será que eu tenho uma estratégia para o objetivo que eu quero? E qual é esse objetivo? Aí a pergunta foi mais para trás na época. Qual é o objetivo? Okay? É uma pessoa que se organiza para entrar em ação, para não deixar rastro, para não deixar coisas pendentes, para ter melhores resultados. Olha o exercício do corrupto. Tem foco. Não para enquanto não atinge o objetivo. Isso se chama determinação. Tá? Muitos chamam de os imparáveis. Não balança, né? Não oscila, não se estremece quando o outro chega e diz verdades para ele. Quando lhe cobram. Será que é isso que eu faço com a minha vida? E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios que muitos não fazem. Muitos não fazem seu dia a dia. E isso faz falta, gente. Faz muita falta. Pode ser que para você a mensagem do corrupto seja outra. Mas se for que nem eu, que foram essas aqui que apareceram, na época que eu fiz, o sexto item, ele apareceu hoje. Tá? Mas se vocês forem pensar nesses 5 primeiros, então, que me apareceram na época, olha só quanta coisa eu estava deixando de me exercitar, porque eu não queria ser ladrão, corrupto, pensando no ladrão corrupto bem perto, né? Porque pensar no ladrão corrupto lá em Brasília parece uma coisa distante, assim, meio sem propósito, meio sem significado, meio sem peso. Já que meu dinheiro pode estar vindo de outras fontes, mas parte está indo para lá.
nos impostos, no imposto de renda, ok? Então, nós vamos fazer agora a EFT para a gente poder falar um pouco mal dos corruptos e ver como é que fica isso nas sequências para a gente poder perceber o dom, o exercício que eu preciso aplicar agora a partir desse arquétipo, ok? É como se o arquétipo falasse com você nessa hora. E é bem bacana que você vai sentindo que aquilo é o que você precisa quando você faz EFT. Então vamos lá, tá? Respira fundo e solta. É uma informação difícil de digerir. Quarta-feira eu falei sobre o arquétipo da prostituta, que é o outro arquétipo bem difícil, bem dose, né? Dose de elefante para digerir, né? Dose cavalar. E a nova dose múltipla cavalar é falar sobre os corruptos num país que está do jeito que está. E não pode negar que tem muita coisa que está fora de controle lá no Planalto Central. E aí, como ver algum dom nisso, né? Então, vamos à prática de EFT, não para aliviar as questões dos corruptos, mas para a gente pegar a nossa mensagem. Paz é pouco, nós precisamos da mensagem. Então vamos lá, ponto de karatê. Mesmo que eu olhe para os corruptos, eu detesto eles. São muito sacanas. Tenho nojo asco deles. Quero distância. Eu escolho honrar a minha visão dos corruptos. Mesmo que os corruptos eu quero distância total. São desagradáveis, desonestos. Roubam e não estão nem aí. Parece que não tem moral. Eu escolho honrar o quanto eu quero distância dos corruptos. Mesmo que eu acho que não tem nada de bom num corrupto, eu escolho me abrir para as mensagens relacionadas. Eu mereço melhor. Eu mereço me sentir bem. E eu mereço superar e interagir com o mundo com todas as ferramentas que eu vim. Topo da cabeça. Corrupção, no fim. Não respeitam os limites das pessoas. Tiram o que é do outro sem pedir licença. Inaceitável. Corruptos e ladrões mereciam era cadeia. Ver o sol nascer quadrado. E devolver com juros tudo que tiraram das pessoas. Mas não é o que acontece? Parece que tem alguma mágica que favorece os corruptos. E dessa mágica eu quero distância. Não é porque eles são corruptos que eu tenho que ser. O comportamento dos corruptos é o fim. Me incomodam. Me tiram do sério. Para eu poder ficar em paz, eu prefiro não ter notícia a respeito disso. Mas isso parece que não é o bastante. Os corruptos não vão embora. Eles não saem, eles não largam mão de continuar tirando e tirando sem respeitar os outros. Não param por nada. Têm o seu objetivo traçado e não se desligam dele até atingir. E ainda fazem cara dissimulada de inocente. Tem a ousadia de dizer que não são corruptos, que não estão envolvidos em falcatruas. E aí vem a dúvida de quem é mais corrupto, o advogado, o juiz ou o próprio corrupto? Anunciado explicitamente.
Então não tem quem me convença que tem algo de bom no corrupto. Não tem quem me diga que ser corrupto é bom. Tem tantos casos, não só lá no Planalto Central, como em famílias, de uma pessoa tirando o direito da outra, sem pedir licença. De uma pessoa tirando o dinheiro da outra, inescrupulosamente, abusando dos limites da outra, não ouvindo a expressão da outra. Como eu detesto esse comportamento. Não tem quem me convença que ser corrupto é bom. Nem meus amigos vão dizer isso e apoiar essa forma de ver os corruptos. Não tem nada de bom no corrupto. Eu não aceito pensar nos corruptos. Não tenho interesse em pensar que tem algo de bom nos corruptos. Mas eu fico imaginando se seria possível eu perceber que tem um exercício que eu estou deixando de fazer por causa disso. Meu asco dos corruptos está me atrapalhando. Eu fico imaginando se seria possível eu perceber que mesmo não gostando dos corruptos, eles são pessoas focadas e muitas vezes eu não sou. O corrupto é determinado, que ele não para enquanto ele não chega no seu resultado. E muitas vezes eu não sou. Isso me constrange. Não ter determinação é como eu começar algo e nunca conseguir concluir. E aí depois vem a culpa, o julgamento, condenação por mim mesma e a amarração para não seguir adiante, enquanto não mudar isso. Os corruptos realmente são o fim? Mas não posso negar que eles têm organização para atingir seus objetivos. E muitas vezes não me organizei. Quem dirá ter objetivos? Corrupção é o fim? Não tem quem me faça pensar o contrário? Mas eu não posso negar que o corrupto não fica parando porque alguém disse algo, lhe xingou, lhe menosprezou. O corrupto vai sempre em frente. E talvez eu preciso seguir na minha missão e esteja parada por causa de tititis, de muitos mimimis, no foco errado. Eu escolho começar a me abrir para essas mensagens. Eu escolho aceitar me exercitar apesar dos corruptos. Eu escolho começar a perceber que os corruptos, apesar de agirem errado, eu posso pegar as mesmas ferramentas e agir no bem, no melhor, para o meu mais alto bem e de todos que me rodeiam. Respira fundo e solta. Então ficou mais uma vez aí, mais uma live, mais um arquétipo importantíssimo. E segunda-feira tem mais aqui no Facebook e às 8h30 da noite, ok? E os replays estão lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. E você vá lá, curta, compartilhe, ok? Comente,
Deixe sugestões para novas lives, então tem bastante tema de casa. E você pode se esbaldar, você pode mergulhar de cabeça nas playlists e ter seus resultados com todo o material que eu tenho lá. Hoje completo 270 vídeos, ok? Então assim, curte, compartilha, vamos levar esse bem, essa potência de contribuição para o inconsciente coletivo de uma maneira consciente, ok? Não ocasionalmente consciente, mas propositadamente consciente. Uma rica noite a todos, um excelente final de semana e até segunda-feira, 8h30. Tchau!